Olá pessoal, estamos começando mais um episódio do Arquivo Hall, um podcast para falar de fotografia. Eu sou o Henry Miléo, sou fotógrafo, editor de fotografia e host disso tudo aqui. E eu queria começar esse episódio fazendo uma pergunta. Você já pensou em fazer um projeto fotográfico? Se sim, continue escutando que esse episódio é para você. E se não, continue escutando também, porque eu defendo a teoria de que todo fotógrafo deve ter um projeto para chamar de seu. Primeiro, porque a fotografia é uma forma de se expressar, eu acredito piamente nisso, e é muito fácil você esquecer disso quando você também tem ela por ofício, quando é o teu trabalho de fotógrafo que paga as contas. Porque está tudo bem, você pode atuar na fotografia comercial, cobrindo eventos, fotografando produtos, fazendo ensaios ou cobrindo pautas. Eu faço isso. Minha profissão é de fotógrafo e eu aceito os trabalhos que aparecem dentro das áreas que eu atuo. Se fosse para eu fotografar só o que eu gosto, muito provavelmente eu estaria completamente falido nesse momento. Mas chega um momento na sua carreira que de tanto fotografar sob demanda, só o que é comercial, que a tua criatividade esgota. E não precisa ir longe para ver isso. Basta procurar por uma hashtag qualquer aí no Instagram. Vê lá algo relacionado a, fotografia de casamento, por exemplo. Tudo igual, todo mundo fazendo o mesmo tipo de foto, que não são visualmente ruins, não é disso que eu estou falando, mas que são todas iguais. E aí um dia você percebe que fotografar se tornou mais um fardo do que uma alegria. Que antes você curtia fotografar, mas que depois de anos fazendo isso, você trata a fotografia como uma enxada. Pega o equipamento quando precisa carpir e devolve depois que carpiu. E pior, você se encontra em algum momento olhando e salvando fotos de outros fotógrafos do mesmo ramo que o seu, para depois reproduzir em algum momento. A mesma luz, a mesma cena, o mesmo quadro. E é por isso que você precisa separar os dois fotógrafos que existem dentro de ti. O que vai carpir e o que decide qual terreno quer carpir. E uma das formas de você fazer isso é fotografar para você mesmo. E um dos meios de fotografar para si mesmo, exercitando e nutrindo a tua criatividade e a curiosidade fotográfica, é desenvolvendo um projeto fotográfico. Então é por isso, e porque esse também foi um dos temas mais votados na enquete que eu fiz lá no Instagram, que eu vou falar sobre projeto fotográfico. Mas antes eu preciso avisar você de uma coisa. Esse vai ser um episódio doloroso, porque eu conto, mais ou menos, os passos para desenvolver um projeto usando como exemplo para ilustrar cada um deles o projeto que deu origem ao livro Gênesis, do Sebastião Salgado. Eu escolhi esse projeto porque muita gente pediu para falar sobre o Sebastião Salgado, e eu preferi falar de um projeto dele do que dele especificamente, e porque eu acho que a maioria dos fotógrafos aqui provavelmente conhece esse trabalho, então fica mais fácil assim. Só que esse trabalho é talvez o mais ambicioso projeto fotográfico da história, se não for o maior, é um dos maiores, e pode ser que por conta disso pareça ser difícil desenvolver um projeto. Então eu já peço que você leve isso em consideração, que o exemplo é um chute bem alto, mas que pensar, criar e desenvolver um projeto não é um bicho de 7 cabeças. E se ainda assim você continuar achando difícil, você sempre pode me contratar para fazer uma mentoria. Eu preciso fazer aqui a minha publicidade também, né? Então vamos lá, mas primeiro, eu estava quase esquecendo, os meus recados. E eu queria começar agradecendo ao pessoal que respondeu a pesquisa sobre o podcast, vocês são ótimos. E se você ainda não respondeu, ainda dá tempo, o link está lá na bio do Instagram e também aqui na descrição desse episódio. É uma pesquisa rápida, leva só 1 minutinho para responder, mas já ajuda bastante para eu saber qual o caminho que o podcast vai seguir. Então se você puder dispensar esse tempo para contribuir, eu agradeço. E aproveita e segue o Instagram do Arquivo Hall, que é @arquivo_hall. É por lá que você pode enviar mensagens e indicações de temas para os episódios, e é por lá também que você fica sabendo do que vai rolar por aqui. E se você gosta disso daqui e curte o conteúdo, você pode ajudar a manter o Arquivo Hall no ar. É simples e não toma muito esforço. Uma das formas de fazer isso é ouvindo os episódios na Aurelo. A Aurelo remunera os produtores de conteúdo por episódio ouvido lá na plataforma deles. Não é muito, é coisa de centavos, mas já ajuda. Outra forma de contribuir é compartilhando os episódios em suas redes sociais e indicando para aquele seu amigo ou conhecido que você sabe que vai se interessar por isso daqui. Porque quanto mais o número de ouvintes cresce, mais o podcast tem força para buscar um patrocínio e assim é possível investir em episódios cada vez melhores.
E você também pode classificar o arquivo RAW no seu tocador preferido. 5 estrelas seria ótimo, mas você pode marcar quantas quiser. E por último, você pode contribuir fazendo um Pix com qualquer valor para a chave que está na descrição desse episódio. E é isso, recado dado, vamos para a vinheta e para o episódio. Eu não falei com o Sebastião Salgado, eu nem tentei na verdade, mas aí eu fiz uma engenharia reversa do Gênesis e pesquisando as entrevistas e palestras que ele fez durante o lançamento do livro, eu destrinchei aqui o que seria mais ou menos a mecânica da produção desse trabalho, levando em conta, é claro, um ângulo mais genérico de como funciona a construção de um projeto fotográfico, sem aprofundar em tópicos específicos do Gênesis, até porque os tópicos específicos teriam que ter uma resposta do fotógrafo e da equipe que fez ele acontecer. Mas vocês vão ver ou ouvir que aqui para esse episódio a minha análise de documentos já é suficiente para entender como funciona isso tudo, ok? Então vamos lá. A primeira coisa que você precisa fazer em um projeto fotográfico é definir o tema. É aqui que você responde as questões: o que eu quero fotografar e por que eu quero fotografar. O mais comum para um primeiro trabalho é buscar algo com o qual você tenha familiaridade, um assunto que você goste, algo que te interesse. No caso do Salgado, ele trabalhou com um tema que, segundo as entrevistas dele, já estava na sua mira há um bom tempo. E é um tema recorrente no trabalho dele, que é a relação do ser humano com o local onde ele está. Ele fez isso no Êxodos, no Trabalhadores e no Outras Américas, que é o primeiro livro dele, também é um livro dele que eu mais gosto. Só que dessa vez ele resolveu ir na origem, daí o nome Gênesis, e buscar o planeta mais próximo da criação, mais perto de quando o homem apareceu por aqui. Lugares muito pouco tocados pela humanidade. Daí vem a segunda coisa, que é definir onde você vai fotografar. E é exatamente isso, o cenário, onde as imagens do teu projeto acontecem. Seguindo com o exemplo que eu peguei, os cenários eram os locais mais inóspitos do planeta. Uma floresta intocada, uma região árida, uma região rochosa, uma região árida e rochosa, um local cercado pelo mar, um local de água doce, um local frio, um local quente, um local de vegetação rasteira, um local com uma população que pouco mudou, que manteve costumes de séculos, enfim, o planeta mais distante, só para facilitar o trabalho. Aí a terceira coisa, e uma das mais importantes, é a pesquisa. Pesquisar o tema, ouvir especialistas, conversar com pessoas do meio que você quer fotografar, ler, ver, ouvir, enfim, absorver o conhecimento para ter a bagagem e retratar o que você quer retratar o mais fiel possível. E aqui eu digo o mais fiel possível em relação à linguagem e à forma que você quer contar aquela história, ok? Porque você pode fotografar um assunto por diversos ângulos diferentes. Não existe uma verdade nua e crua na fotografia, porque sempre tem uma escolha do fotógrafo. Principalmente quando se trata de um processo mais artístico. E na sequência, mas ainda dentro da pesquisa, venho definir a questão geográfica disso. Por exemplo, no Gênesis, onde fotografar o árido? Qual floresta retratar? Qual região fria? Quais locais representam melhor o que é preciso para o projeto? E qual a melhor época do ano para cada local? Em que estação a floresta é mais verde? Quando no ano venta mais ou menos no Ártico? Quais animais encontrar em qual lugar e em qual época do ano? Ou ainda, quando que aquela tribo X realiza aquele ritual Y que é legal de registrar para mostrar a interação não destrutiva do ser humano com a natureza? E daí botar lá um pin no mapa, com o local exato, ou mais ou menos exato, e uma data. Tendo essa bagagem e sabendo o que você quer com o projeto, você pula para a parte de planejar a imagem. Não é montar a imagem fixa e imutável na sua cabeça e buscar por ela, porque isso não existe, você nunca vai encontrar. Mas é ter um norte visual do que você precisa, o que você vai fotografar especificamente para a narrativa do projeto. E aqui eu digo que ela não é fixa e imutável, porque é quase certeza que algumas coisas do projeto acabam mudando no caminho, e isso é normal. É tipo um motorista freando o ônibus, a carga se ajeita. Então no Gênesis, o Salgado sabia o que ele queria. Ele foi na Amazônia para fotografar a floresta em uma determinada época do ano, porque o clima era mais seco ou mais úmido, de acordo com o que ele queria, e isso influenciava no reflexo da luz nos tons de verde. E tinha uma tribo que ele queria retratar naquela época porque eles tinham um ritual específico, e ele sabia disso porque ele fez a pesquisa. E aí vem a parte mais complicada, que é a logística e o financiamento.
É nessa parte que você se desespera, porque é aqui que a maioria dos projetos morre na casca. Primeiro porque é preciso decidir quanto tempo ele vai durar, e quanto tempo vai durar cada etapa, se for um projeto em etapas. Porque isso influencia diretamente no desenvolvimento do teu trabalho e nos custos do teu trabalho. Mas também não é uma regra fixa. Existem projetos que são mais abertos. Por exemplo, eu tenho um projeto que eu faço com o celular, onde eu fotografo caixas de correio. Eu ando por aí e quando eu encontro uma caixa de correio que se encaixa visualmente no que eu estou buscando, eu faço uma foto. É um projeto despretensioso que eu faço quase que como um hobby e que não tenho pressão do tempo, de produção ou de qualquer coisa assim. A única pressão é a minha mesmo. Mas eu não tenho custos com ele também. O único gasto que eu tenho é da sola do sapato. Diferente de eu decidir fotografar uma caixa de correio em cada capital do país, por exemplo. Aí eu teria custos. E eu teria que levantar esses custos. E planejar esses custos. Mas, voltando para o exemplo, você consegue imaginar o tamanho da bronca logística e de financiamento de fazer o Gênesis? Lugares ermos, alguns acessíveis só caminhando, ou só de avião, ou só de semanas dentro de um barco, ter que acampar por dias em um lugar inóspito precisando levar toda a alimentação que você vai consumir. Imagina o tamanho da equipe por trás disso. Isso tudo custa e não é pouco. Mas se você não tem dinheiro para investir em um projeto grande, não se desespere, porque alguém tem. Você pode buscar patrocínio em empresas, em governos, em organizações, em fundações, ou mesmo através de bolsas e de leis de incentivo. Monta um projeto, explica por que ele é importante, como você vai fazer, quanto ele custa e qual a contrapartida para quem financiou, e apresenta batendo de porta em porta quantas vezes forem necessário. É assim que se faz, é assim que a maioria dos fotógrafos faz. E aí, quando você tiver o ok e tiver tudo acertado nas etapas até aqui, aí você vai fotografar. No Gênesis, o Salgado definiu o calendário, saiu na segunda e volta na sexta, pegou seu equipamento, pegou o seu chapéu e partiu. Provavelmente ele foi para mais de uma região de interesse, talvez ele tenha retornado, inclusive, para algum lugar mais de uma vez, montou acampamento, estudou a luz, definiu o quadro da foto, o melhor momento do dia e pronto, fez o material. E aí tu pode pensar que acabou, mas é só o começo, porque depois de fotografar você tem que separar o joio do trigo, tem que editar, ajustar, definir se já não tiver definido, porque aliás, na verdade, você teria que definir o que esse projeto ia ser antes mesmo de começar a fazer, mas se você não definiu, você tem que definir o que vai ser desse trabalho, se vai para um livro, para uma exposição, para uma reportagem, para um site, ou se é para tudo isso, e começar a trabalhar a finalização e a divulgação do projeto. Se for um livro, precisa de um designer, de um editor, de um paginador, decidir pelo tamanho da publicação, pelo tipo de papel, pelo tipo de impressão, pela quantidade de páginas. Se for exposição, precisa saber onde vai ser, o tamanho do espaço, precisa de um curador para ajudar a criar a narrativa, para ajustar a iluminação da sala. Se for uma exposição itinerante, tem que levar em consideração os tamanhos diferentes dos espaços, os cortes e ajustes que precisa fazer na quantidade de imagem para se adaptar a cada lugar. Agora imagine o trabalho que deu para o projeto Gênesis, que tinha livros de diferentes tamanhos e exposições ao redor do mundo, cada lugar com uma característica diferente de espaço. Não deve ter sido fácil, mas garanto para você que valeu a pena. Se a gente que é público já se emocionou, imagina o Salgado. E sim, como eu disse lá no começo do episódio, eu chutei bem alto aqui trazendo o exemplo desse projeto, mas é só para você entender e perceber uma coisa, que talvez você já tenha percebido. Fotografar é a menor parte de um projeto fotográfico. E ao mesmo tempo, é claro, é a mais importante. E eu digo isso porque quando se trata de fotografar algo, a maioria dos fotógrafos pensa diretamente no ato de disparar o obturador e esquece do antes, do durante e do depois desse processo. Porque existe muita coisa que precisa ser pensada e resolvida. Então, mesmo tendo um projeto pequeno e despretensioso, como eu e as caixinhas de correio, você precisa saber por que está fotografando aquilo. E eu sei, e um dia com mais calma eu conto por aqui. E precisa também saber lidar com cada uma das etapas, sejam elas mais ou menos dolorosas de cumprir. Mas eu digo que não importa o tamanho do projeto que você encampar, pegue aí algo que seja simples e que seja próximo de você. No final dele, quando você tiver o material, você vai ver que valeu muito a pena. E é isso, eu vou ficando por aqui.
Espero que vocês tenham gostado desse tema. Eu com certeza vou abordar ele de novo no futuro, talvez trazendo um fotógrafo aqui para conversar sobre um projeto específico, ainda não sei. Mas diga aí o que você achou, pode ser através da caixa de comentários que tem aqui na descrição do episódio, ou por mensagem lá no Instagram, ou ainda no site. Os links também estão aqui na descrição. Esse episódio usou trilha do podcast.co. Fiquem bem, até a próxima. Tchau.